Hora extra para quem recebe insalubridade. O que será que muda? Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender DP na prática e executar os cálculos e processos com segurança, você está no lugar certo, porque é isso que a gente vai ver aqui hoje, muito conteúdo e muita prática. E nesse vídeo de hoje, você vai aprender na prática como calcular a hora extra para quem recebe um adicional de insalubridade, para você nunca mais perder oportunidades por não dominar o básico. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, se inscreve agora, antes que você se esqueça, e já curte esse vídeo. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui. Combinado? Nós já vimos em alguns outros vídeos aqui no canal como é que funciona a hora extra. Existem vários percentuais de hora extra, né? Que é aquela hora que o empregado faz a mais ali na sua jornada de trabalho. Então, por exemplo, se o empregado ele trabalha até as 18 horas, se ele ficar até as 18h30, já vai ter meia hora de hora extra. Então, a hora extra é sempre aquela hora que ele faz além da sua jornada de trabalho, hora, minutos, não importa a quantidade de tempo. O que a gente precisa saber com relação à hora extra é que a legislação ela prevê um mínimo de adicional de 50% sobre essa hora. Então, tudo que ultrapassar a jornada de trabalho desse empregado, ele vai receber um adicional de 50%. Mas esse é o mínimo, tá? Pode ser que em alguma convenção coletiva tenha um percentual maior. Naquela convenção coletiva lá da empresa que esse empregado trabalha, diz que é 60% adicional e não 50%. Então, nesse caso, a empresa tem que seguir a CCT, porque é mais benéfica para o trabalhador. A hora extra faz parte de um dos cálculos que compõem aí a base do DP. O que é a base do DP, Lilian? São aqueles cálculos e processos que você vai encontrar em qualquer empresa que você vier a trabalhar. Toda empresa tem admissão, toda empresa tem rescisão, toda empresa tem férias, toda empresa tem 13º salário e assim por diante, controle de ponto também. E a hora extra é um dos cálculos aí que entram no processo de controle de jornada, né, controle de ponto, e ela é paga na folha de pagamento. Então você precisa saber de cálculo de hora extra, saber como é que funciona na prática e o que diz a legislação para conseguir fazer esse cálculo e executar esse processo em qualquer empresa que você vier a trabalhar. Ah, mas a minha empresa tem sistema, não preciso saber. Pelo contrário, a gente precisa saber esses cálculos, né? Todos os cálculos do DP, a gente precisa saber como é que se faz eles na mão para poder conferir, tá? Pode ser que às vezes o sistema tenha uma parametrização errada e aí você vai descobrir conferindo na mão. Como eu falei, existem vários percentuais aí de hora extra, né? Mas o mínimo é 50% e aqui nesse vídeo a gente vai aprender hoje como calcular uma hora extra com esse mínimo de 50%, mais o adicional de insalubridade. O que é o adicional de insalubridade? Ele é um adicional que alguns empregados recebem por estarem expostos a atividades insalubres. Então, quando o empregado trabalha num lugar que é insalubre, ou seja, muito frio, muito quente, produtos ali que podem prejudicar a sua saúde a longo prazo, ele recebe um adicional aí previsto na CLT para suprir essa exposição, tá? Existem 3 tipos de adicional: o adicional mínimo, que é 10%, o adicional médio, que é 20%, e o adicional de grau máximo, que é 40%. Sempre também tem que olhar na convenção coletiva, ver se traz alguma informação a respeito de insalubridade. Pode trazer, por exemplo, com relação ao valor. A insalubridade, ela é calculada com base no salário mínimo. Então, pode ser que na convenção coletiva diga que deve ser calculada com base no salário mínimo da categoria, no piso da categoria. Então, hoje, nós estamos em 2023, o salário mínimo atualmente é 1.302. Então, o salário mínimo, a insalubridade é calculada sobre esse valor. Porém, se na convenção coletiva o piso for R$ 1.600 e lá tiver uma cláusula dizendo que tem que ser sobre o piso, aí você vai fazer o cálculo com base no que está na CCT e não no que está na CLT, né, na lei que é o salário mínimo nacional. Eu sei que você deve estar ansiosa aí para ir direto para o cálculo, mas antes de ir para o cálculo de fato, a gente vai passar pelo entendimento do cálculo. Porque se eu só te ensinar a fazer, você não vai aprender. É como eu te ensinar a fazer um exercício na academia, por exemplo, sem te explicar
que é para definir o braço. Então, saber calcular não garante que você entendeu o processo. Por isso que saber mexer no sistema não garante que você sabe DP. E aqui você vai ver conteúdo na prática, sim, do jeito que eu gosto, de forma descomplicada, mas você vai sair daqui entendendo o que você aprendeu. Não estar calculando insalubridade é um erro muito comum que pode acontecer. Inclusive, eu mesma já peguei esse erro do sistema não estar calculando, porque pode ser que está faltando um assinalamento lá. Geralmente, você precisa ir lá no cadastro do empregado e informar que ele vai ter direito à insalubridade. Quem define se aquele local é insalubre é o engenheiro técnico responsável que vai fazer um laudo de insalubridade. Não é o DP que vai lá dizer que tem que pagar ou não. A gente tem um laudo de insalubridade que a gente se baseia para saber se determinada atividade, determinado ambiente é insalubre e deve receber esse adicional. Inclusive, nesse laudo vai constar qual é o percentual que a gente tem que pagar. Se é o mínimo, se é o médio ou se é o máximo. Outra informação importante que você precisa saber a respeito da insalubridade é que ela e a periculosidade não são cumulativas. Ou seja, não tem como o empregado receber periculosidade e insalubridade ao mesmo tempo. Ele vai receber apenas o que for mais benéfico, ou seja, o maior percentual. Geralmente vai ser a periculosidade. Um exemplo de local insalubre e periculoso é quem trabalha em posto de gasolina. Local periculoso é um local que tem risco de morte a qualquer momento. Então pode ser que exploda lá o posto, gere uma explosão. Isso não é uma coisa que vai afetar ali a saúde do trabalhador a longo prazo, que nem a insalubridade. Não, isso pode ser a qualquer momento. Já a insalubridade, ela vai, com o tempo, prejudicando a saúde daquele trabalhador. Tá? Então, pode ser que seja insalubre por conta dos produtos ali, do cheiro da gasolina, do cheiro do álcool, do diesel, e periculoso por conta de risco de explosão. É um exemplo de caso de local periculoso e insalubre. Mas ele vai receber apenas um dos adicionais, aquele que for mais benéfico. Ah, Aline, por que eu preciso saber isso? Você precisa saber não só esse cálculo de insalubridade, de hora extra insalubre, mas todos os cálculos do DP para poder responder o empregado ou o chefe, em caso de dúvidas. Você vai responder com propriedade, você vai saber o que você está falando. Como eu falei, você não vai só ir lá saber fazer o cálculo. E se a pessoa te diz, tá, mas por que o cálculo é assim? Você vai saber responder se você só sabe ir lá e calcular? Você tem que entender todo o porquê e o como, que é fazer ali de fato na prática. Você vai fazer na mão, vai saber fazer na mão sem depender de ninguém para te ajudar, sem depender de sistema, tá? Porque ir lá e apertar o botão do sistema é fácil. Agora, entender o que o sistema está fazendo, fazer aquele cálculo, saber conferir, que aí o bicho pega e muita gente erra. Inclusive, quando você for participar de um processo seletivo, por exemplo, não vai ter o sistema lá para você ir lá e dar o comando, você vai ter que saber calcular na mão. Então é um diferencial. Além disso, você vai saber conferir caso você receba essa informação da contabilidade, ou seja, não é você que faz o fechamento da folha, mas você precisa conferir. Vai saber identificar erros no sistema e também tirar dúvida de amigo, colega, enfim, porque isso a gente sabe que acontece, Eu tiro diversas dúvidas aí dos meus amigos, dos meus colegas, porque eles sabem que eu trabalho com isso e eles vêm me perguntar. E eles confiam no que eu falo porque eu tenho segurança e eu sei realmente fazer aquele processo. E você também vai saber se você aprender na mão e saber executar ali esse processo na prática. Vamos ver na prática, então, como é que funciona? Acompanha comigo aqui na tela. Primeira coisa que você precisa saber é que você vai encontrar informações acerca da base legal de hora extra nos artigos 58 e 59 da CLT. E sempre, como eu já falei aqui, olhar a convenção coletiva. Vou anotar aqui, sempre olhar a CCT. A insalubridade, o cálculo dela é bem simples, tá? Então, como é que funciona? Como eu falei no começo do vídeo, ele vai ser sobre o salário mínimo. Então, a gente tem um salário mínimo de 1.302 atualmente, certo? Hoje, estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2023, está esse valor. Então, como é que eu faço o cálculo? Como eu falei, existem 3 percentuais. O mínimo, que vai ser 10%, o médio, que é 20%, e o máximo, que é 40%. 40% do salário mínimo, tá? Então, um empregado que ganha R$5.000 e um empregado que ganha R$1.500 vai receber o mesmo valor
por conta de não ser sobre o salário do trabalhador, é sobre o salário mínimo. Diferente da periculosidade, por exemplo, que a periculosidade é com base no salário do empregado. Eu vou pegar minha calculadora aqui, tá? Não precisa achar que você tem que fazer na mão e não pode usar calculadora. Eu sempre falo isso para as minhas alunas e para todo mundo que quer aprender comigo. Você deve usar a calculadora, ela tá aí pra gente usar. Só que a calculadora, o Excel, o sistema são coisas lógicas e você precisa entender de onde veio aquele cálculo. Então vamos lá. 1.302 vezes 10%, eu tenho um valor de 130,20. Então esse é o valor do adicional de hora extra, do adicional de insalubridade, de quem recebe o grau mínimo. 20% vai me trazer o valor aí de 260,40. Então, alguém que recebe o adicional de periculosidade de grau médio vai ser esse valor. Agora, vamos ver aqui o grau máximo. Vou fazer o 1.302 vezes 40%, vai trazer o valor aqui para mim de 520,80. Certo? Então, esses são os meus valores aqui de insalubridade, ok? Agora a gente vai descobrir como é que se calcula a hora extra insalubre. Vamos supor que eu tenha um empregado que ganha um salário de R$ 3.200. Esse é o salário dele. E ele recebe um adicional de insalubridade de grau mínimo. Então, ele vai receber um adicional de 130,20. Como é que eu vou descobrir qual é o valor da hora extra dele? O valor da hora extra a gente calcula da seguinte forma, a gente tem que, quando a gente não tem o valor da hora, né, que nem nesse exemplo aqui, ele é um mensalista. Então, ele trabalha 220 horas por mês. Para eu descobrir o valor do salário dele, eu vou fazer 3.200 dividido por 220. Então, o valor da hora desse trabalhador aqui vai ser 14,54. Feito isso, eu sei que ele recebe hora extra insalubre, porque ele recebe insalubridade. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Ao invés de eu considerar só o salário dele, eu tenho que considerar o valor da insalubridade também. Então, eu vou somar o 3.200 mais o 130,20 e essa vai ser minha base de cálculo para a hora extra desse trabalhador. Dividido por 220, então o valor da hora ele aumenta para 15,14, né? Porque tem um 7 aqui arredondo. Então, a hora extra desse trabalhador aqui é igual a 15,14. Esse é o valor da hora dele, então, que é o salário dividido por 30 mais o adicional de insalubridade que ele tem que receber junto. Só que, lembra que eu falei que tem um adicional de 50% no mínimo? Então, a gente tem que considerar isso também, tá? Vou colocar aqui, ele fez, nesse exemplo, 15 horas extras. Então, eu já sei que a hora extra insalubre dele, a hora insalubre, né? O valor da hora dele é 15,14. E agora eu tenho que achar o valor da hora extra dele. Vai ser o 15,14 mais o adicional devido. Nesse exemplo aqui vai ser 50%. Então, 15,14 mais 50% vai me trazer um total aí de 22,71. Esse é o valor da hora extra insalubre com o adicional, né, a hora extra desse trabalhador. Agora, basta apenas eu multiplicar o valor da hora extra dele pelas horas que ele fez. Então, 22,71 vezes 15 horas. Então, vai me trazer um valor aí, 22,71 vezes 15, de 340,65. Se eu não considerasse a insalubridade, eu teria uma diferença, ele ia receber a menor. Então, eu ia fazer 14,54 mais 50%, 21,81 vezes 15 horas. Então, ó, daria uma diferença aí no valor, porque ele não estaria recebendo a insalubridade, ele tem direito a receber, ok? O cálculo de hora extra, ele vai ser assim para todas as empresas e tudo mais, né?
que muda é um cálculo de comissionista, por exemplo. Se você quiser aprender, você comenta aqui no vídeo. Quero aprender um cálculo de comissionista, que é diferente. Agora, para os demais, vai ser dessa forma. Aí você tem que verificar sempre se ele tem periculosidade, se ele tem insalubridade, que aí tem que acrescentar aí no cálculo, ok? Depois disso, eu tenho que calcular o DSR também, né? Vou já ensinar você nessa aula para já ficar com o cálculo completo. Então, o DSR nada mais é que o valor da remuneração dividido pelos dias úteis do mês vezes domingos e feriados. Tá? Então, vou pegar um exemplo aqui, a gente está em janeiro. Vou pegar o exemplo do mês de janeiro. No mês de janeiro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 domingos. Aí a gente tem 31 dias, 5 domingos. Como é que eu faço para encontrar os dias úteis? Eu diminuo o total de dias do mês, menos os domingos e feriados. Então, eu tenho 26 dias úteis em janeiro. Aqui eu não vou considerar que tenha nenhum outro feriado no meio, tá? Só do dia 1º, mas foi um domingo, então ele vai considerar uma vez só. Se fosse na segunda, eu teria mais o feriado para acrescentar. Então, eu tenho 26 dias úteis e 5 domingos e feriados. Como é que eu vou fazer o cálculo? 340,65 dividido por 26 vezes 5, que são os DSRs. E aí, ele vai me trazer aqui, 340,65 dividido por 26 vezes 5. 65 e 51, aqui por causa do arredondamento, né? Então, esse trabalhador aqui, ele vai receber 340,65 mais 65 e 51 do DSR sobre essas horas extras. 340,65 mais 65 e 51. Total, 406,16. Tá vendo? Agora você já sabe como encontrar o valor de insalubridade, né? Observar se na CCT fala algo. Vai saber como calcular hora extra, os dados que você precisa olhar e também como calcular uma hora extra insalubre. Sabe por quê e sabe o como. Tá vendo por que é tão importante aprender certo de uma vez, né? Aprender certo, ó. Essa aqui é a maneira correta. Você sai daqui hoje aprendendo, você vai poder aplicar em qualquer lugar que você vier trabalhar. Faz uns testes aí, muda os valores, tenta achar outros valores que você vai conseguir fazer e praticar. E como eu disse, isso pode cair em um processo seletivo e é super importante saber na mão. Agora me conta, é ou não é bom saber fazer o cálculo? É ou não é bom saber responder a pergunta? Saber como fazer na prática, como se virar? Me conta aqui nesse vídeo. E se você quer que eu traga aqui com o cálculo da periculosidade, você comenta aqui abaixo no vídeo assim que terminar e deixa o seu like dizendo, né, que você quer aprender o cálculo com a periculosidade, que também é um pouquinho diferente, mas eu vou trazer aqui para você se tiver comentário nesse vídeo, tá bom? O cálculo da hora extra, ele é quase que um fermento de uma receita de bolo. É praticamente impossível você trabalhar no DP e não se deparar em algum momento com ele. Da mesma forma que é muito difícil um bolo crescer sem fermento, porque ele faz parte da receita. Por isso, tem que saber fazer na mão e entender. Embora ele seja um cálculo simples, um erro no cálculo da hora extra insalubre pode fazer toda a diferença no fechamento da folha, porque vai impactar diretamente no bolso do empregado. A gente viu aqui a diferença que dá nos valores, né? E a empresa ela corre risco caso pague algo errado. Então, o DP ele precisa se atentar para não deixar um cálculo tão importante ser feito errado e não confiar cegamente no sistema, que pode, né, até gerar um medo quando você não domina. Mas depois que você entende e aprende, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Uma vez que você vê, não tem mais como desver, ou seja, não vai desaprender. Se você se sente insegura, isso é normal, faz parte do processo, mas você já está de parabéns porque está aqui, chegou aqui nesse vídeo, chegou aqui no meu canal, está dando seu primeiro passo, que é buscar o conhecimento. Tá bom? E ó, o conteúdo ele não acaba por aqui não, tá? Na próxima semana eu vou trazer um vídeo falando sobre como fazer o cálculo de FGTS. Vai ser mão na massa. Esse é um tema aí que assombra muita gente e a gente vai descomplicar para que você possa ter mais segurança na hora de executar esse cálculo e processo aí do DP. Então não deixa de clicar e seguir o canal para ser lembrada assim que o vídeo for postado, combinado? E para saber se você gostou do vídeo de hoje, clica aqui embaixo, deixa o seu like, que assim eu vou saber que esse conteúdo aqui te ajudou e eu posso trazer mais coisas para que você aprenda ainda mais. E se você quer mais uma dica não deixe de conferir os outros vídeos que já foram postados aqui no canal, porque tem muito ouro e muito conteúdo disponível para você. Um beijo então e até semana que vem!